Olá, vamos iniciar então o nosso webcast sobre Linux Network, o curso que vamos iniciar aqui na OYS. Bom, estamos usando aqui o ambiente que será dado a aula, onde serão ministrados os cursos. Bom, sobre mim como professor, minha formação acadêmica, eu sou mestrando em administração, pós-graduado em segurança de redes, graduação em negócios de telecomunicações e rede de dados, tenho curso técnico de manutenção. Minha experiência profissional vai aí mais de 30 anos na área, trabalhando com sempre com infraestrutura, redes, algum desenvolvimento, alguma coisa de banco de dados também, Como professor, eu já leciono há mais de 15 anos, já lecionei em universidades também, em empresas que prestam cursos para outras empresas, sempre focando nesse público, de administradores de rede, essa que normalmente é o público nosso, a não ser nas universidades, lógico, foge um pouco essa característica. Bom, o Linux Network, a ementa nossa central, vai ser essa daí: ajustes iniciais no servidor, autenticação PAN, RAID, as configurações, todas elas, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Nós vamos fazer o uso aqui de tanto máquinas virtuais quanto máquinas também servidores, para a gente fazer todos os testes. A aula não será só teórica, então a gente vai fazer, montar um RAID, montar um RAID 10, fazer simulação de pane, de crash no HD, de restauração. Então todos esses procedimentos aí que seriam possíveis de ocorrer no dia a dia de um administrador de redes, a gente vai estar fazendo a simulação aqui. Vamos também ver LVM, que é uma estrutura bem interessante também para quem precisa aí de aproveitar HDs pequenos, montando um HD maior com um custo menor, Então LVM nós vamos estudar servidores de DHCP, FTP, NFS, Samba, que hoje está cada vez ficando mais popular, mais comum, já que praticamente não existe uma empresa que só tenha um ambiente hoje, que seja só o Windows ou que seja só Linux, Então, você sempre vai ter o Samba integrando esses ambientes. Então, nós vamos ver bastante coisa em cima disso. Eu vou detalhar daqui a pouquinho um pouco mais cada tópico desse, servidores de DNS, Apache, servidores de e-mail Postfix, Squid, Firewall, OpenVPN, que é muito legal também. Vamos dar uma passada também no OpenLDAP, que a gente achou interessante, que fosse inserido aí no curso, porque os administradores acabam sendo forçados, a migrar para alguma coisa, alguma solução que seja free, Então, assim, uma licença AD hoje é muito alto o preço. Então, a maioria dos diretores está forçando o pessoal da TI a achar uma solução para isso. Então, OpenLDAP somado com o Samba é a solução para resolver, para eliminar, vamos colocar assim, o gasto com AD. Então, nós vamos dar uma olhada nisso também, tirar as dúvidas em cima disso, Só para vocês terem mais detalhes, Aqui são os objetivos que a gente vai tentar alcançar em cada uma das nossas aulas, Então, assim, ao término da aula, a gente vai ter fechado esses tópicos em detalhes aí, Então, assim, eu vou mostrar todos os tópicos de todas as aulas aqui, para vocês terem uma ideia de como que a gente vem entrar no detalhe da coisa, Então, assim, configuração de rede, resolução de nomes, hardware, que é muito interessante, a questão da gente eliminar aí, principalmente serviços que não estão em uso e estão lá gastando memória e abrindo área para ataques,
Desativar serviços desnecessários, configurar repositório de rede, entender a configuração do PAN, né? Então o PAN nós vamos poder trabalhar com ele até utilizando também pendrives como autenticador para os nossos servidores, né? Então a gente pode colocar uma senha assim, impossível de ser gravada, impossível de ser quebrada com força bruta, e utilizar um pendrive para fazer o login dos servidores. Isso é possível também. Conhecer e aplicar seus módulos e controles, né? Então nós vamos verificar como que o kernel trabalha com os módulos, né? Como é que o PAN trabalha com esses módulos e quais são os controles dele também. Então nós vamos passear ali dentro. Aplicar checagem de logs, conhecer parâmetros de alguns arquivos. Então a gente vai passear dentro do etc e ver uma série de parâmetros, né? Alguns aí acaba ficando bem longa a lista, né? Impedir login de superusuário, como é que a gente faz isso, por que ter que fazer isso, né? Entender os principais níveis de RAID, configurar RAID 1, verificar o estado do RAID, simular falhas, criar novas partições de LVM, aprender diferenças entre volumes físicos, né, grupos, e aí vai, criação de volumes físicos, grupos de volumes e volumes lógicos. Então nós vamos montar nessa aula, né, dois HDs que vão somar, né, e virar uma única unidade lógica, né, e com isso fica transparente para o usuário. Ele vai achar que está num HD só, né. Então aplicar sistemas de arquivos nas partições criadas no LVM, aumentar o tamanho, né? Então a gente pode reduzir, aumentar, né? Ficar redimensionando. Então você cria uma unidade e só libera um pedaço para ele, para o usuário. Depois você pode ampliar isso, né? Adicionar mais outra unidade, e nós vamos ver esses detalhes, né? DHCP, né? O protocolo, os métodos, quais são os tipos de forma como um servidor DHCP, né? Entrega os IPs para a rede. Instalar e configurar servidor FTP, né, ativo e passivo. Nós vamos dar uma olhadinha nisso também. E alguns tipos de servidores também, nós não vamos ficar amarrados só num, né, mas a gente vai frisar mais em cima do VS FTPD, mas a gente vai dar uma passeada em cima de outros. Se os alunos já trabalham com outro servidor FTP, a gente dá uma olhada nesse servidor também, tá? É uma coisa que eu sempre friso no webcast, a aula ela é feita para os alunos, não ela não é uma coisa engessada. Então o aluno traz a dúvida e a gente, dentro do escopo do curso, a gente tenta moldar para poder solucionar aquele problema do aluno, porque é uma questão que para um já é um problema, para outro pode ser no futuro, né? Então assim, a interação dos alunos é muito grande, tá? É uma turma, tá? Como se a gente estivesse mesmo presencial dentro de uma sala de aula, onde as pessoas levantam as questões. Aqui embaixo nós temos o chat, então a gente dialoga, levanta a questão. Há uma interação muito grande entre todo mundo, tá? Então assim, é muito tranquilo, é muito interessante a aula, né? Bom, continuando aqui, nós vamos dar uma olhada também no NFS, né? Instalar o daemon, entender a configuração, exportar diretórios usando NFS. As mesmas questões aí para o Samba, né? Como é que trabalha, como é que configura, como é que... Bom, detalhe a detalhe do smb.conf nós vamos dar uma olhada. Compartilhamento, autenticação, resolução de nomes. Realizar as consultas de DNS, aí a gente parte aqui para o servidor de DNS. Então, como que é a teoria de um servidor de DNS? Como é que a resolução de nomes funciona, né? E aí a gente passa a fazer toda a configuração do servidor DNS, né? Até o domínio principal, o secundário, como é que funciona a zona reversa, o que o DNS pode auxiliar no servidor de e-mail, né? Nós vamos dar uma olhada nesses tópicos também. Partimos então para a configuração do Apache 2, né, a configuração básica dele, a habilitação dele com PHP 5. Então a gente vai dar alguma olhada também na questão de segurança entre os dois, né, configuração de domínios virtuais, habilitar o suporte SSL, né, isso aí
também nós vamos montar um servidor HTTPS. E partindo agora para o MTA, né, que é a entrada para o postfix. A gente passa depois pelo postfix o servidor também. Vamos ver alguns detalhes de questão de segurança também, né, além de todo o funcionamento, também a questão da segurança. Vocês estão vendo que são tópicos que por si só já dão um curso, né? Você tem um curso de postfix, nós estamos preparando aqui na empresa um curso só de postfix. Então assim, são tópicos que a gente vai ver na forma bem pontual, né? Aquilo que o administrador precisa saber para colocar o seu servidor postfix no ar funcionando e com segurança, tá? Lógico que não dá tempo da gente ver todos os pontos de um servidor, né? De um servidor FTP, de um servidor postfix, né? Dos temas que a gente está abrangendo aqui, mas a gente vai ver aquilo que é utilizado no dia a dia do especialista, do administrador, tá? Por quê? Porque a gente vive isso, né? E vocês estão vivendo também, vão trazer essas questões para a gente aqui, ok? Então eu volto a frisar, a aula é feita para vocês, né? Então os alunos é que vão guiar aí onde a gente deve frisar mais, aquele ponto que a gente tem que às vezes perder assim mais de uma aula para poder sanar toda a dúvida, tá? E também sempre estamos à disposição aí, pode mandar e-mail, né, para poder sanar qualquer dúvida que venha a surgir, né? Bom, então a questão do proxy, né, as ACLs aí a gente já começa a entrar dentro do squid, né? Então o que é um proxy, né, de rede, o que são as ACLs, o squid, que também é outro que por si só já dá um curso inteiro, né? Mas nós vamos frisar aí, passar todas as questões de como é que eu bloqueio um IP, como é que eu bloqueio um domínio, como é que eu bloqueio por horário, por dia, por IP, né? Como monto as estruturas, né? Como a minha empresa poderia ser dividida para ficar mais simples a questão de controle de fluxo na internet, né? Então todos esses tópicos aí a gente vai passar aqui, né? Configuração de autenticação, né? NCSA e algumas outras mais que seriam interessantes também. Aí partimos aí para análise de log, o firewall, né? IP tables, entender políticas básicas, conceitos e exceções, entender conceitos de NAT e forward, né? Então assim, de uma forma também bem focada, se for assim do interesse dos alunos, a gente pode espichar mais essa parte do firewall. Então cada ponto, né, do curso ele pode ser visto de uma forma mais geral ou mais pontual, dependendo do interesse da turma, ok? Então a configuração aí por fim, né, a gente faz uma configuração simples, mais usual, né, aquela que você pode usar no seu servidor de um firewall. Depois partimos para a VPN. Então nós vamos montar uma VPN aqui, vamos colocar a máquina nossa real passando por dentro de um outro servidor, né, para acessar remotamente uma outra VPN. Podemos fazer isso até assim, aqui com duas máquinas virtuais ou com duas máquinas reais, né? Isso vai depender aí do interesse dos alunos. E também os tópicos, né? As formas como a gente consegue fazer essa conexão, né? Interligando no modelo de empresa filial, né? Ou mesmo empresa com setores remotos, como eu já montei, né? Já houve essa necessidade. Por exemplo, o financeiro ficava fora da matriz, então toda transação entre esse departamento remoto e a matriz era toda feita dentro de VPN, né, por questão de segurança, já que ali estava tramitando, né, dados financeiros da empresa. Então nós vamos montar também, né,
esse laboratório para vocês verem como funciona e como é simples, como é interessante trabalhar com a VPN também. E por fim aí, né, implementar e configurar um servidor OpenLDAP. Tá? Nós vamos dar uma olhada nisso, ver como é essa estrutura do OpenLDAP. É uma coisa assim muito interessante, né? Tão interessante que ele é modelo para muitos aí, como o AD, né, por exemplo, né, da Microsoft. Então, esse aí é um tópico que, apesar de ser uma linha só, provavelmente vai ser a coisa que mais interessa para as turmas aí, para as nossas turmas, né? Então, entendimento dos principais protocolos, manipular base de dados, localização e edição de objetos, né? Realizar um dump, né? Integrar o OpenLDAP com o Squid, autenticação de cliente, né? Então nós vamos ter que colocar aqui, por exemplo, um servidor Windows fazendo autenticação nele, para ver uma coisa prática, né? Então nós vamos montar também isso aí para a turma, né? Bom, público-alvo, administrador de redes, né, de sistemas, né, os estudantes. A gente normalmente tem, principalmente pelos temas aí de RAID, isso chama muita atenção do pessoal que está fazendo curso hoje na universidade. Tem matérias, né, que às vezes exigem isso, e aqui a gente vai deixar isso bem, sanar qualquer dúvida disso, né, vai ser bom para esse tipo de pessoa também, de aluno, né. Analista de rede, né, interessados de uma forma geral, né, o pessoal que gosta aí de firewall, porque como a gente vai estar trabalhando com vários serviços, né, nós vamos estar também abordando essa questão de rede, como a gente viu, né. Então, assim, perfil do aluno em síntese, aquele que quer aprender, né, a trabalhar de forma bem tranquila em cima de um servidor Linux, tá? O foco nosso são servidores, ok? Então, eu queria agradecer a vocês aí, né? Espero encontrar com vocês no nosso curso de redes, né? Linux Network. Abraço para vocês e até a nossa primeira turma, nossa turma de Linux Network.